Bom, nesse primeiro vídeo aqui desse canal, esse começo, eu queria tratar de... A gente vai abrir esse unboxing saiu ano passado, que é o Brave do Marillion. Esse disco que foi lançado entre final de 93, a virada de 93 para 94, é o terceiro disco com Steve Hogarth. É um disco conceitual. Essa aqui de trás é a versão que saiu aqui no Brasil em vinil duplo. Aliás, foi o último disco em vinil que saiu no Brasil, do Marillion, né? Quando estava acabando os discos e estava começando a bombar os CDs, né? E é uma edição dupla. É a primeira prensagem, né? Aliás, a única prensagem do Brave no Brasil em vinil, a edição original. E com os encartes, né? Vou só tirar aqui, que era uma coisa bacana, né? Que sempre as primeiras prensagens em vinil tinha aqui no Brasil, que era o rótulo, né? O rótulo com a prensa, né? Aludindo ao disco, a capa do disco, né? Uma coisa só. No caso aqui a ponte, né? Que para quem conhece a história do disco, tem ligação direta aí com o conteúdo aí da obra aí, do disco conceitual. Esse é o outro lado. Um pouco fora de foco, né? Mas o outro vinil, os 4 rótulos são diferentes, né? E aqui as letras, né? Os nomes das faixas, né? Do lado A e do lado B. Curiosamente, no disco 2 não há a inscrição das letras. Ah, não, tem sim. Tá aqui, disco 2. Não tinha percebido. Mas eu achei que tinha encarte, já não me lembrava. Pra mim tinha, não tem. Pelo menos essa é a minha cópia, né? Ela não foi comprada direto na época. Apesar de eu lembrar desse disco ter sido lançado na época, eu já tinha idade para comprar discos. Eu tinha por volta de 16 anos naquela época. Mas o meu não veio. Não sei se tem. Se alguém souber, me diz aí. Mas eu creio que não, porque na contracapa aqui tem as letras das músicas, tem toda a ficha técnica aqui, né? Então eu acho que não vinha com encarte. E aqui eu vou abrir essa versão lançada no ano passado. Ver se melhora o foco. Né? São 4 CDs e um Blu-ray remixado pelo Steven Wilson, do Porcupine Tree, né? Com 60 páginas de encarte. Acredito que esse Philip Wilden aqui seja algum biógrafo do Marillion. O disco 1 tem Brave, a versão remixada, né, em 2018, que é o que fala ali na frente, no adesivo, do Steve Wilson. O disco 2 é a versão original, lançada em CD, né? Produzida pelo Dave Meegan, né? E os discos 3 e 4 são, se eu não estou enganado, é a versão ao vivo, chamada Made Again, da turnê do Brave do Marillion. Saiu um álbum duplo da capa branca, cerca de 1 ou 2 anos depois, com a versão ao vivo. E a turnê, acredito que seja isso mesmo. Que tinha o álbum tocado na íntegra, se não me falha a memória, e algumas faixas aí complementares dos álbuns até então anteriores, né? Agora, o disco 5, que é o Blu-ray, tem novamente o Brave, né? Em vários tipos de sonorização aí.
Tem uma bonus track, que essa não me recordo. Esse documentário de 70 minutos talvez seja o mesmo que estava em um dos DVDs lançados pelo Marillion, da Hackett Records, né? Que eu acho que era a primeira versão em Blu-ray, em DVD do Brave, onde era uns clipes, né? Uma espécie de filme que eu acho que ficava rodando no palco, contando a história. E um documentário contando com filmagens, inclusive, dos bastidores, né? Da gravação do Brave. Bem assim, preto e branco, se eu não me engano. Eu ainda não abri para saber, mas tem cena deles no estúdio, em preto e branco e tal. E alguns vídeos promocionais aí de clipes. Tá ok? Eu vou abrir aqui agora. Já estava até um pouco aberto. Vamos lá. Deixa eu vir aqui do lado. Primeiro, aliás, o CD2, né? Vou tirar o CD para a gente ver o acabamento do fundo aí do estojo. E aqui a gente vai ver o conteúdo. Se não me engano, esse é o castelo onde o disco foi gravado. Até aparece, eu acho que nesse documentário. Acho que tem esse tipo de imagem também no documentário, em preto e branco. Eu lembro de ter visto no DVD. Com bastante conteúdo, né? As imagens bacanas, as fotos, bastante texto. Eu, particularmente, é o meu disco do Marillion favorito. Por incrível que possa parecer, eu prefiro a banda com Steve Hogarth do que com Phish. E eu acho que esse disco é um dos primeiros. Primeiro que, na minha opinião, é talvez o mais importante ao lado do OK Computer, disco de rock progressivo da década de 90. Inclusive, eu acho que, de certa forma, no meu entender, acho que foi o primeiro, né? Ele é, de fato, o primeiro, porque o OK Computer é de 97 e o Brave é de 93 para 94. É o primeiro, acho que, a retomar esse conceito de álbum conceitual, né? Essa ideia de álbum conceitual, e contar, né, através das faixas, uma história única. E tratar da paranoia urbana, porque me parece, pelo que eu me lembro da história, né? Inclusive está no documentário, é a história de uma garota que eu acho que o Steve Hogarth viu no jornal, uma garota que tinha sido encontrada, né, num dos pilares da ponte, né, desse viaduto, aliás, e ela estava paralisada, acho que ela não falava com ninguém, não se sabe se ela estava tentando o suicídio ou algo assim, e ela não dizia nada, só simplesmente acho que ela ficava fixa lá. E se alguém quiser procurar mais, eu acho que isso tem aí em fartura na internet para poder pesquisar, até falar aqui pra gente. E o legal é que fez essa história, né? Resolveram compor esse disco contando uma história, talvez não 100% o que tem acontecido com a garota, mas de certa forma tendo como inspiração, né? E o que o OK Computer fez 3 anos mais tarde é tratar disso também, paranoia urbana, né? Através também de um disco conceitual. Inclusive os timbres de guitarra que estão nesse disco, timbres opacos, né? Um som também com influência eletrônica. Eu acho que isso também está presente no OK Computer. Por isso que eu acho que tem uma certa relação, sim, uma conexão entre os discos. Nossa, muito bacana a parte gráfica. Bastante conteúdo aí visual, né? E para mim, como eu disse, Steve Hogarth, a fase com ele, para mim é que produziu os melhores discos do Marillion. Além do Brave que está aqui,
Tem outros dois que são importantes citar também, que eu acho que são excepcionais, que é o Marbles e o Somewhere Else, que também não ficam nada a dever ao Brave. São os 3 melhores discos do Marillion, na minha opinião, produzidos aí com essa formação, tá ok? Aqui o CD. Esse aqui é o CD4. E o CD3. E aqui dentro, encartado, eu já estava ficando preocupado. Eu creio que seja o Blu-ray. Só tinha visto o 4. O Blu-ray provavelmente é o que está encartado aqui dentro. Ver se a gente consegue tirar aqui. Isso mesmo, ok? Tá aqui o Blu-ray. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí pelas falhas aí no primeiro vídeo. Mas é isso aí, se alguém quiser também que eu mostre os outros dois, o Marbles e o Somewhere Else em vinil que eu tenho, só comentar aí embaixo, ok? Abraço, até!